E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de um curso em milagres. Vamos começar hoje o capítulo 12, que fala sobre o currículo do Espírito Santo. Vamos juntos? A primeira sessão é a seguinte: o julgamento do Espírito Santo. Foi dito a ti para não fazer com que o erro seja real, e o caminho para isso é muito simples. Se queres acreditar no erro, terás que torná-lo real, porque ele não é verdadeiro. Mas a verdade é real em seu próprio direito, e para acreditar na verdade, tu não tens que fazer nada. Compreende que não respondes a nada diretamente, mas a tua interpretação das coisas. A tua interpretação vem a ser, então, a justificativa para a resposta. É por isso que analisar os motivos dos outros te é prejudicial. Se decides que alguém está realmente tentando atacar-te, abandonar-te ou escravizar-te, reagirás como se ele de fato o tivesses feito, pois fizeste com que o erro dele seja real para ti. Interpretar o erro é dar-lhe poder, e tendo feito isso, tu não verás a verdade. Uau! Tirando que a palavra interpretar não quer sair da minha boca, e qual o valor nisso, né? Porque toda vez que a gente tenta interpretar, a gente tem que tentar entender. E quando a gente tenta entender, a gente vai trancar aquilo na nossa mente, no nosso corpo, para tentar saber de onde, de que lugar, a partir de qual perspectiva aquela pessoa tá fazendo o que ela tá fazendo e eu já tô interpretando que ela vai me abandonar, vai me machucar, vai me ferir, vai me escravizar e blá, 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 blá. E eu amei essa frase que ele diz aqui. A tua interpretação vem a ser, então, a justificativa para a resposta. Porque aí a gente já dá a letra que entendeu e aí já justifica uma ideia de volta, reativa. Quanto isso cria pra gente, né? E quanto a gente faz isso no automático e o que se requer para que a gente consiga interromper esse ciclo desvirtuoso. Tudo que impede isso, destruindo e descriando já, para permitir que a verdade chegue até nós. E o texto continua. A análise da motivação egótica é muito complicada, muito obscura e nunca é feita sem o envolvimento do teu próprio ego. Todo o processo representa uma tentativa clara de demonstrar a tua própria capacidade de compreender o que percebes. Isso é comprovado pelo fato de que reages às tuas interpretações como se elas fossem corretas. Podes então controlar as tuas reações a nível de comportamento, mas não a nível emocional. Isso, obviamente, seria uma quebra ou um ataque à integridade da tua mente, colocando um nível contra outro dentro dela. Existe apenas uma interpretação de qualquer motivação que faz sentido. E porque é o julgamento do Espírito Santo, não requer nenhum esforço da tua parte. Todo pensamento de amor é verdadeiro. Tudo mais é um apelo por cura e ajuda, independentemente da forma que tome. Vamos marcar essa frase porque olha isso. Todo pensamento de amor é verdadeiro. Tudo mais é um apelo por cura e ajuda, independentemente da forma que tome. Abandono, conflito, raiva, culpa, vergonha e todas essas distrações. Quando a gente se pegar fora do amor, e a gente já conhece essa energia aqui do Sem, é esse lugar neutro de paz,
total paz. E o que se requer para a gente ter mais disso? E o texto continua. É possível justificar alguém que responde com raiva ao pedido de ajuda de um irmão? Nenhuma resposta pode ser apropriada, exceto a disponibilidade de lhe dar ajuda, pois é isso e só isso que ele está pedindo. Oferecendo qualquer outra coisa, estás assumindo o direito de atacar a sua realidade, ou seja, atacar a realidade dessa pessoa, interpretando-a como consideras adequado. Que aí é quando entra o nosso julgamento, né? Sobre o que quer que seja. Como seria a gente fazer o que funciona pra gente sem ter que julgar qualquer coisa? Tudo que impede isso. E todos os lugares que a gente se autoescraviza, se autoabusa para adequar qualquer coisa. Vamos destruir e descriar tudo isso? Então o texto diz: oferecendo qualquer outra coisa, estás assumindo o direito de atacar a realidade da pessoa, interpretando-a como consideras adequado. Talvez o perigo disso, para a tua própria mente, não esteja ainda totalmente claro. Se acreditas que um apelo por ajuda é alguma outra coisa, reagirás a alguma outra coisa. A tua resposta será então inadequada à realidade tal como ela é, mas não à tua percepção da realidade. Não existe nada que te impeça de reconhecer todos os pedidos de ajuda exatamente pelo que são, exceto a tua própria necessidade imaginária de atacar. E eu aqui ainda acrescentaria, e de julgar. E o texto continua. É apenas isso que faz com que estejas disposto a te engajares em batalhas, entre aspas, sem fim com a realidade, nas quais negas a realidade da necessidade da cura, fazendo com que ela seja irreal. Não farias isso, a não ser devido à recusa da tua vontade em aceitar a realidade tal como ela é, afastando-a, portanto, de ti mesmo. Com certeza é um bom conselho te dizer que não julgues o que não compreendes. Tá aí pronto, apareceu a nossa palavra. Porque toda vez que a gente vai julgar, a gente vai trancar aquilo também. A gente vai se separar. E imagina então quando a gente se julga, a gente se separa da gente. Quão danoso isso é para nós e o nosso corpo. E toda vez que a gente julga alguém, a gente se separa disso. E isso não é a mente de Deus. Essa não é a comunhão que um curso em milagres fala que nós somos. E que a gente sabe que é mesmo. Então, o texto diz: com certeza é um bom conselho te dizer que não julgues o que não compreendes. Ninguém que tem um investimento pessoal é uma testemunha confiável, pois para ele a verdade veio a ser o que ele quer que seja. Se te recusas a perceber um pedido de ajuda pelo que é porque te recusas a dar e receber ajuda. Eu vou ler essa frase de novo, porque ela tem níveis de consciência. Se te recusas a perceber, se te recusas a perceber um pedido de ajuda pelo que é porque te recusas a dar e receber ajuda. Não reconhecer um pedido de ajuda é recusar ajuda. Afirmarias que não precisas dela? E, no entanto, é o que estás afirmando quando te recusas a reconhecer o apelo de um irmão, pois só respondendo ao apelo que ele te faz é que podes ser ajudado. Nega o teu auxílio a ele e não reconhecerás a resposta de Deus para ti. O Espírito Santo não precisa da tua ajuda para interpretar a motivação, mas tu precisas da dele. Só a apreciação
é uma resposta adequada para o teu irmão. Essa questão da apreciação também, né? Os Abraham Hicks falam muito sobre isso, sobre quanto um momento de contraste, né? Ou seja, que algo não é como você imagina, não sai como você queria, e você deseja algo e na verdade você tem uma outra realidade, isso que eles chamam de contraste. Eles dizem que o melhor jeito de sair disso, uma das melhores maneiras, né, é a apreciação. E essa apreciação é um local onde a gente pode ser grato agora mesmo por qualquer coisa que tire a gente do contraste. Por exemplo, hoje está um dia lindo. Por exemplo, hoje eu tô de folga. Por exemplo, hoje eu acordei com saúde, dormi bem. Por exemplo, hoje eu estou com a minha família. O que quer que seja para você que te põe nesse estado de como a minha vida é boa e como pode melhorar ainda mais. Então, o Sen diz aqui: só a apreciação é uma resposta adequada para o teu irmão. A gratidão é devida a ele tanto por seus pensamentos amorosos como pelos seus pedidos de ajuda, pois ambos são capazes de trazer o amor à tua consciência, se os perceberes verdadeiramente. Porque muito que a gente escolhe, né, focar, se a gente vai dar atenção para o contraste ou se a gente vai olhar para as coisas como a gente gostaria que fosse. E aí me vem à tona aquela história que a gente conversou sobre a Poliana, né? Mas era isso, a única coisa que a Poliana se recusava é ter uma realidade de droga, uma realidade de porcaria, para não dizer aquela realidade de M, que nem combina com a energia do 100. Por isso que eu nem consigo dizer. Mas quanto disso é capaz de trazer essa energia de amor, de paz, alegria, satisfação, plenitude, tranquilidade, se a gente conseguir captar isso de verdade. E o texto continua: e todo o teu senso de tensão provém das tuas tentativas de não fazeres apenas isso. Como é simples, então, o plano de Deus para a salvação. Existe apenas uma, existe apenas uma resposta para a realidade, posto que ela não faz surgir qualquer conflito. Existe apenas um professor da realidade que compreende o que ela é. Ele não muda a própria mente acerca da realidade, porque a realidade não muda. O texto diz, né? A premissa do 100, só o amor é real. Então, para ele, o Criador, a realidade não muda. E continuando, embora as tuas interpretações da realidade sejam sem significado no teu estado dividido, as dele permanecem consistentemente verdadeiras. Ele as dá a ti porque elas são para ti. Não tentes ajudar, entre aspas, um irmão a teu modo, porque não és capaz de ajudar a ti mesmo. Mas escuta o seu chamado, o chamado desse irmão, pela ajuda de Deus, e reconhecerás a tua própria necessidade do Pai. As tuas interpretações das necessidades do teu irmão são interpretações das tuas próprias necessidades. Aqui é o paradoxo de milhões. As tuas interpretações das necessidades do teu irmão são interpretações das tuas próprias necessidades. E aí, isso é tão curioso, né? E aí a gente julga o outro. E lembre que quando a gente julga, a gente se separa. Mas na verdade a gente está julgando a gente mesmo. E aí a gente se separa da gente mesmo. Então julgar o outro, julgar a gente, tanto faz, porque a gente está se separando. E o que mais é possível? E o texto continua: dando ajuda, estarás pedindo-a. E se perceberes apenas uma única necessidade em ti mesmo, estarás curado, pois estarás reconhecendo a resposta de Deus, como queres que ela seja,
e a queres na verdade, ela será verdadeiramente tua. Todo apelo a que respondes em nome de Cristo traz para mais perto da tua consciência a lembrança do teu Pai. Assim sendo, em favor da tua necessidade, ouve todo pedido de ajuda como ele é, de forma que Deus possa responder a ti. Aplicando a interpretação que o Espírito Santo faz das reações dos outros, cada vez mais consistentemente, ganharás uma consciência crescente de que os critérios dele, do Espírito Santo, são igualmente aplicáveis a ti. Pois reconhecer o medo não é suficiente para escapares dele, embora o reconhecimento seja necessário para demonstrar a necessidade de escapar. Ainda é necessário que o Espírito Santo traduza o medo em verdade. Se fosses deixado com o medo, depois de tê-lo reconhecido, estarias dando um passo para mais longe da realidade, ao invés de estar avançando em sua direção. Entretanto, repetimos constantemente a necessidade de reconhecer o medo e enfrentá-lo sem disfarces, como um passo crucial para o desfazer do ego. Considere então o quanto te servirá a interpretação que o Espírito Santo dá aos motivos dos outros. Tenho te ensinado a só aceitar nos outros pensamentos amorosos e a considerar todas as outras coisas como um pedido de ajuda. Ele te ensinou que o medo em si mesmo é um pedido de ajuda. É isso que realmente significa reconhecer o medo. Se não protegeres o medo, ele, o Espírito Santo, vai reinterpretá-lo. Esse é o valor máximo que há em se aprender a perceber o ataque como um pedido de amor. Esse é o valor máximo que há em se aprender a perceber o ataque como um pedido de amor. Nós já aprendemos que o medo e o ataque estão inevitavelmente associados. Se apenas o ataque produz medo, e se vês o ataque como um pedido de ajuda que de fato é, a irrealidade do medo tem que despontar em ti, pois o medo é um pedido de amor em reconhecimento inconsciente do que foi negado. O medo é um sintoma do teu próprio sentimento profundo de perda. Se ao perceberes esse sentimento nos outros, aprendes a suprir a perda, a causa básica do medo é removida. Através disso, ensinas a ti mesmo que o medo não existe em ti. O meio de removê-lo está em ti mesmo e demonstras isso dando-o. Medo e amor são as únicas emoções de que és capaz. Uma é falsa, pois foi feita a partir da negação. E a negação depende da crença no que foi negado para a sua própria existência. Ao interpretar o medo corretamente, como uma afirmação positiva da crença subjacente que ele mascara, estás minando a utilidade percebida nele, tornando-o inútil. As defesas que não funcionam em absoluto são automaticamente descartadas. Se elevas aquilo que o medo oculta a uma predominância clara e inequívoca, o medo passa a ser sem significado. Negaste o poder do medo de ocultar o amor, que era o seu único propósito. O véu com o qual encobriste a face do amor desapareceu. Isso é tão relaxante. Como seria a gente se empoderar disso com todo o nosso ser? E o texto continua. Se queres olhar para o amor, que é a realidade do mundo, o que poderias fazer de melhor, além de reconhecer em todas as defesas contra ele o apelo subjacente por ele? E como poderias aprender melhor a realidade do amor, além de responder esse apelo dando amor? A interpretação que o Espírito Santo faz do medo o dissipa, pois a consciência da verdade não pode ser negada. Assim, o Espírito Santo substitui o medo por amor e traduz o erro em verdade. E assim, tu aprenderás com ele como substituir o teu sonho de separação pelo fato da unidade, pois a separação é apenas a negação da união, e corretamente interpretada, atesta o teu conhecimento eterno de que a união é verdadeira. Então, como seria assim cada contraste? A gente
buscasse, ok, onde está o amor aqui? Onde está a verdade aqui? O universo me mostra, o Espírito Santo me mostra, Deus me mostra, moléculas me mostrem, terra me mostra, corpo me mostra. Onde está o amor aqui? Onde eu estou encobrindo a verdade aqui? O que se requer para eu puxar esse véu que encobre a verdade aqui? A questão é a gente ficar consciente o tempo suficiente ou antes, né, de reagir. Como seria a gente conseguir treinar cada vez mais tudo isso que mais é possível, né? Então, vamos permitir que essas palavras entrem em nós e o que mais vai ser possível depois disso. Um grande abraço para todos. Nós nos vemos na nossa próxima leitura. Até lá!